Hoje eu vim compartilhar o primeiro livro da nossa sequência do Clube de Livros dos Despertados. Esse livro aqui vocês já me viram falar sobre ele ano passado, já fiz a leitura, já compartilhei códigos, mas dessa vez foi diferente. Diferente por quê? Porque eu refiz a leitura, trouxe não só tudo aquilo que eu anotei, né, tudo aquilo que está grifado no livro, e olha que é muita coisa, né? Quem me conhece sabe que eu realmente gosto de grifar meu livro todo. Tá dando pra ver? E sabe de uma coisa? Como que nós temos o que aprender? É um livro que não dá para você ler uma vez só. Então, assim, ele está sendo o primeiro, mas eu tenho certeza que vão ter participantes do clube que vão refazer a leitura ao longo do ano. E essa é uma proposta super assertiva, né? O que eu quero dizer para você é que muitos dos resultados que nós não temos ainda, que a gente não observou na nossa vida ainda, não é porque você não tem feito o que você precisa fazer. Não é porque você está preguiçoso, não é porque você desviou do caminho, não é porque você não se conectou com quem precisava. Não. Às vezes você tem feito tudo isso, às vezes você tem investido tempo, energia, né, dedicação nas coisas certas. Às vezes você tem investido mesmo nas relações que você precisa para poder avançar. Mas às vezes esse avanço não aconteceu, esse resultado não chegou, porque você tem quebrado princípios. Então esse livro, ele vai nos trazer sim a visão bíblica, né, que é a Bíblia é o nosso manual de vida, mas é sem religiosidade. A gente não está aqui levantando uma bandeira de placa de igreja. O que a gente está querendo falar é sobre espiritualidade. É sobre intimidade com aquele que te chamou. E não tem como a gente dizer que a gente ama a Deus, que a gente segue seus mandamentos, se a gente está quebrando princípios. Ai, ai, ai. Tão importante, né? Quanto os mandamentos que estão lá na tábua, que a gente aprende na lei, tão importante quanto isso são também os princípios que a gente precisa desvendar, que a gente precisa observar, né? Porque toda vez que Deus fala conosco, ele está nos revelando algo muito precioso, mas às vezes a gente precisa desvendar, que é o quê? Tirar as nossas vendas. Não é que ele não foi claro, não é que ele deixou oculto. Não, as coisas estão muito claras, a gente precisa desvendar, a gente precisa tirar a nossa venda para poder enxergar de fato a verdade. Então, esse livro nos convida, é um convite para que a gente enxergue as verdades, sabe? Para que a gente enxergue a verdade, para que a gente enxergue os princípios. E aí, na hora que a gente fala sobre princípio, a gente está falando sobre mudança de comportamento, mudança de mentalidade, a gente está falando sobre uma postura que vai exigir de nós uma coragem, né, para poder fazer de fato aquilo que é o correto, vai exigir de nós também uma ousadia de deixar de fazer aquilo que a gente sempre fez uma vida inteira, mas nos traz uma paz de espírito tão grande que a gente fala assim, por que eu não comecei a fazer isso antes, né? Então, o primeiro princípio já dá um grande chacoalhar na gente, né? Que é o princípio da maturidade. Então, meu querido, minha querida, com muito respeito, eu espero que você tenha maturidade para receber essa mensagem que chega até você agora, porque para ler esse livro precisa de maturidade, porque existem coisas que não são tão gostosinhas que a gente vai ouvir, mas que a gente precisa ouvir para que a gente, de fato, mude o nosso comportamento e avance para o próximo nível. Então, assim, o princípio da maturidade, o Tiago, ele traz de uma forma, assim, tão... E aí eu já quero falar sobre o segundo princípio do livro, que é a verdade, né? É de uma forma nua e crua, sabe assim? Ele não passa muito pano, não. Ele não fica floreando as coisas, não. Ele fala como a vida é. E ele vem compartilhando também experiências da vida dele, coisas que ele caiu, coisas que ele fez de errado, erros, né, que ele cometeu, e que ele traz de uma forma muito humilde mesmo, sem necessidade de máscara, para que desperte em você essa mesma necessidade. E aí, quantas das nossas relações foram construídas com máscaras? Quantas dos projetos que nós fizemos, que nós nos dedicamos, foram construídos com bases, né, não tão verídicas assim?
E isso nos leva a crer que não prosperou porque não era de verdade, porque o que é de verdade é duradouro. A gente aprende isso tudo aqui no livro, tá, gente? Estou falando com as minhas palavras. Mas, o que eu quero te fazer é um convite mais profundo para que a gente esteja junto no Clube do Livro, dos Despertados. Essa é a primeira leitura, está fantástica, está muito rica, tem códigos. Se você está acompanhando no Instagram, tem códigos no Instagram, nos stories, a gente tem feito muito, tá muito bacana, sabe? Tá eclodindo de uma forma muito legal. E fica aqui, não só a dica de leitura, mas essa possibilidade aberta para você participar, para você se empenhar, para você estar conosco nessa jornada, para você ter a coragem de assumir a sua jornada e também caminhar com pessoas que estão querendo sim se desenvolver, mas eu estou aqui como uma facilitadora. A curadoria do ano de 2026 está fantástica, nós temos muitas atividades, nós temos leituras extras, então assim, são 12 livros, são 12 mapas mentais, e a gente fez de uma forma super diferente. Vocês sabem que eu estou sempre me testando, estou sempre ousando mesmo trazer novidades, e trouxemos de uma forma super diferente que vocês nunca viram, eu tenho certeza que vai ser bem transformador. Mas falando mais desse livro, fala sobre vários princípios que eu não conhecia. Quero trazer para vocês aqui o princípio também da palavra, que me chamou muita atenção. Quantas das vezes a gente sabe, principalmente quem escreve, né, gente? Sabe o poder que a palavra tem de influenciar, de alegrar o outro, de levar o outro a refletir. Mas no nosso dia a dia, a gente tem uma tendência, né? Às vezes a gente fala uma coisa com o filho, com a mãe, tô falando a minha realidade aqui em casa, né? E que depois você fala assim, poxa vida, o que eu estou criando? Essas palavras têm poder. Se quem me chamou já falou, haja luz, e ele nos mostrou, né, que é um princípio, a palavra é um princípio, então vamos ter maior zelo com as palavras que saem da nossa boca, vamos ter maior zelo com a escolha daquilo que eu estou proferindo, vamos ter maior zelo com aquilo que eu declaro para as pessoas ao meu redor, e maior zelo com as palavras que estão aqui dentro, né? Então, assim, é tanto aprendizado. Ó, você merece fazer leitura e merece estar no Clube do Livro. Só isso que eu tenho para te dizer. Então, assim, já deixei aqui 3 princípios fantásticos para a gente trabalhar. Coloque-se numa atitude de exercer, sabe assim? Então, hoje eu vou trabalhar esse princípio. Se observe. Porque muitas das percepções que a gente vai ter é uma percepção equivocada, que a gente pensava que era de uma forma e é de outra. Um princípio que a gente achava, né, que era um princípio, na verdade é um valor, porque o princípio ele precisa estar na palavra, e aí você age de uma forma que é só um padrão mental. Você achava que era um princípio, mas não é um princípio. Os princípios estão aqui. Os princípios estão na Bíblia, né? Os princípios estão saindo da boca de Deus, né? Então, assim, uma leitura riquíssima. Eu tive que refazê-la e trazer nesse ano de 2026 para todos vocês, tá bom? Fica aqui a dica. Então, vamos fazer uma atividade prática hoje? Vamos pensar no princípio da palavra ao longo desse dia. A palavra que você ouve, a palavra que você declara, a palavra que você pensa aí dentro, a palavra que você escreve. Vamos ter esse zelo, porque a palavra é um princípio. Que fantástico. Que oportunidade que a gente tem. E atrás de cada princípio tem uma recompensa. Atrás de cada princípio, a gente consegue ter a vida longa que a gente quer ter, a vida próspera, abundante que a gente merece ter, a vida de paz, né? O coração de paz que a gente clama para ter, tá bom? Grande abraço, fica aqui a dica de leitura, participe do Clube do Livro dos Despertados.